Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores de todo o Brasil. Hoje a Nave Éticos está fazendo uma viagem pelas veredas da natureza humana, pelos caminhos que a mente humana é capaz de traçar, né? Ou por estímulo ou de maneira independente. Vamos analisar aqui, falaremos hoje sobre a natureza carnal, né? O mal que habita dentro de nós. Parece estranho falar sobre isso. Parece estranho falar nesse tom. Mas isso é real. A gente vai ver aqui à luz das escrituras sagradas como isso é possível. Como é possível o ser humano conviver com o bem e o mal. Como a gente pode conter isso, frear isso, conviver com isso. Né? Até que ponto isso é tolerável? Até que ponto isso pode ser insustentável? Os anjos, por exemplo, foram criados perfeitos. Creio eu que Deus pegou tudo que era de bom, a bondade, e despejou sobre o processo criativo do mundo. No entanto, mesmo assim, eles se corromperam e exerceram a maldade. Eles meio que herdaram a maldade por conta da rebelião que os próprios traçaram no plano celestial. Já o homem não foi criado perfeito. No entanto, ele também nasceu em pecado e convivemos com esse mal, que é fruto do pecado, dentro de nós. O pensador Renato Russo tinha uma música que, por coincidência, também se chamava Os Anjos. Nessa música ele fala ali, como se fosse metaforicamente, a receita do mal. Né? Seria mais ou menos assim. Pegue duas medidas de estupidez, junte em 34 partes de mentira. Coloque tudo numa forma untada previamente com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio, a inveja, a 10 colheres cheias de burrice. Mexa tudo, misture bem, não se esqueça antes de levar ao forno, tempere com essência de espírito de porco. E coloque 2 xícaras de diferença e um tablete e meio de preguiça. Essa seria a receita, segundo o nosso grande pensador, poeta e grande Renato Russo. Bom, hoje a nave está pendendo para um lado, pendendo para o outro. Ela está querendo se estabilizar, mas parece que uma força está atraindo ela, uma força gravitacional está atraindo ela para outros hemisférios. A viagem está difícil de pilotar e para isso, como sempre, eu tenho aqui a ajuda do meu copiloto, o topetudo mais famoso do Brasil, Renato Costa. Renato, boa noite! Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Éticos. Sejam muito bem-vindos a este voo aí, Malevolente, maléfico, maligno. pecaminoso, né? Aqueles que não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem aí e nos ajudem aí a alçar voos cada vez mais distantes aí e que essa viagem aí seja menos maléfica possível, né? Renato, eu lembrei daquela musiquinha lá do Tchan, né? Que falava que o pau que nasce torto nunca se endireita, né? Tinha um negócio assim, né? A música do El Chan diz isso, né? Fez sucesso falando sobre isso. Mas será que nunca se endireita mesmo? Será Ah, que a não, pessoa que todo. nasce torta não tem jeito de se consertar, Renato? Na verdade, todo mundo nasce torto, né? Tem até a musiquinha né? Do homem que vivia torto, né? Tem? Tem dos três palavrinhas lá. Eu ouvi, né? Pelo menos naquele três palavrinhas. A gente fica gastando todas as nossas O, músicas e vamos gastando todas as cartas o homem na que manga? vivia torto tinha uma casa torta, andava no caminho torto, até que ele encontrou Jesus e Jesus o endireitou. Ah, vamos gastando tudo e depois chega no final a gente fica lá. E agora? Que música não colocar? Mais pra jogar no O final. repertório existe aí. É vasto. O repertório é vasto. Renato, você acredita que realmente, literalmente, né? A gente tem a maldade dentro de nós mesmos, dentro do próprio ser humano. A maldade, ela se aflora ali dentro, né? Ela brota. Você acredita Ah, nisso? sim, claro, né? Na sua opinião pessoal. A gente volta lá, né, mais uma vez ao início de tudo, né? Como você diz, na verdade, né, eu entendo que, assim, Deus criou tudo perfeito, né? Deus nos criou perfeitos, sim, né?
E ele nos deu até a liberdade de, né, de escolher nos mantermos perfeitos, né? Sim. Mas veio lá, né, aquela serpente, né, o mais astuto dos animais, né, diz lá em Gênesis, né, e corrompeu essa, né, Foi é, lá, jogou uma poeira no olho do homem. corrompeu a criação, né, de Deus, né, e tinha deixado lá o mal separado ali, ó, não mexa com isso aqui, porque isso aqui não é para vocês. Era para todo Mas mundo nascer bonitinho, com uma barbinha bem feitinha, um topetinho, todo mundo a bonitinho. questão não é a aparência, Ó, né? a minha barba, se eu for deixar, ela não. Ela é dura e cheia, dura de achar e cheia de A minha falhas. também. Cabelo não é estopete. Então, assim, por conta do pecado de Mas Adão, a grande questão não é a aparência, né? Aí a gente entra em outra questão, né? Que, que é o que diz lá, né, em Romanos, no capítulo 7, traz para nós, traz para nós. né? Vamos lá. Que diz lá no capítulo 7, no versículo 19, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Então é Essa é a palavra de Paulo, né? isso, palavra Ele de fala como Paulo. se ele tivesse um hospedeiro dentro dele que tem vontade própria. Uma coisa impressionante as palavras Sim, dele. é, né? Então o que importa mesmo, na verdade, é o que está dentro de nós, né? Então a gente falar de aparência não quer dizer nada, né? A nossa essência, Mas né? é o que tá dentro de nós que nos torna, né? Então tem até aquela história, né? Assim, que da beleza interna, né? A beleza interior. As pessoas não devem, né, ligar para as aparências, mas sim para a beleza interior. Mas que no fim, né, não há nada de bom dentro de nós. Se não fosse, né, por Cristo, né, a lei de Deus, a única coisa que tem de bom, né? A gente só consegue ser bom porque a gente tem Cristo, né? É Ele que nos faz ser bom. Agora, Mas e a sem Cristo origem? não temos nada. E a origem disso? Tem alguma origem? Porque a gente vê, por exemplo, na prática, que teve agora recentemente a saidinha dos presos, né? Muitos, mais de 50 mil presos foram soltos aí, pelo menos aqui no estado de São Paulo. E teve uma reincidência de crimes muito grande, né? A polícia militar está trabalhando muito aí para recuperar grande parte desses presos que foram soltos. E, bom, a gente vê que eles voltam à prática do crime. Parece que vamos deixar de fora questões que são impostas a eles próprios, né? Por conta dessas facções, a gente sabe que existe isso. Mas também há a natureza maligna de cada um. A pessoa sente prazer em fazer o mal, né? Em prejudicar o seu semelhante. E a gente vê isso também desde, sei lá, de crianças, na adolescência, né? Também antigamente tinha a FEBEM, né? Que era uma unidade que tratava lá os adolescentes. Hoje acho que já não tem mais a FEBEM, tem uma outra instituição aí que vai tentando ressocializar, né? Ressocializar os adolescentes. Mas enfim, o que eu estou tentando dizer para você é que existe, parece, não existe uma regra, né? Melhor dizendo. As pessoas são acometidas por esse desejo desenfreado desde a infância, adolescência, depois que são adultas também. Existe uma origem da maldade, sei lá, segundo as escrituras sagradas, é possível a gente rastrear esse fio aí da maldade? Então, a maldade ela vem do pecado, né? A partir do momento ali que entrou o pecado, né, no homem, né, a partir lá de Adão e Eva, tudo que veio depois dele, né, já nasce com o pecado. Então, todos nós somos pecadores.
que nos liberta do pecado? Só Jesus, né? Então, lá antes de Jesus, né, tinha a lei, né? Tinha os profetas que falavam, né, em nome de Deus, que instruíam as pessoas a seguir o caminho certo, né? Porque todos eram pecadores, né? A Sim. gente até vê lá a história de Noé que, né, Deus quis pôr um fim em tudo, porque estava tudo só não era o justo ali para dar sequência numa nova humanidade sem pecado, Todos vamos dizer vão ser assim. corrompidos. Então Deus, né, eliminou tudo aquilo para tentar começar novamente. Mas Noé também não conseguiu, né? Conter ali os filhos, a mulher, os filhos ali acabaram se corrompendo e, né, continuou o pecado progredir, né, até que veio Jesus. Só que também Jesus, apesar dele ter, né, nos libertado, ninguém é obrigado a seguir ele, né? Cada um tem sua liberdade de seguir ou não. Então aqueles que, né, todos nós temos o pecado, né, Então tá dentro do homem. dentro de nós, mesmo aqueles que aceitam Jesus, vivem uma eterna batalha entre, né, Às vezes a velha criatura quer voltar, que é isso que né? Paulo diz, né? O bem que eu sei, que eu sei que existe, que eu quero fazer, que eu conheci, que Jesus me deu, né? Que Jesus me apresentou, eu sei o que é bom, eu sei, né? Eu sei o bem, mas meu corpo, né? Ele não Não quer fazer. colabora, né? Mesmo eu sabendo, mesmo eu lutando para fazer o bem, eu acabo É errando, eu uma guerra acabo mental também, né? é, tropeçando, né? Eu acabo fazendo errado. Porque o mal está dentro de nós mesmo. Né? Inclusive lá em Marcos 7, Jesus fala isso, né? Ele está ali sendo confrontado ali pelos fariseus na questão ali da alimentação, né? Ele fala assim, mas seus discípulos não lavam a mão para comer, que era uma das regras lá que eles tinham, né? Antes de comer tem que lavar as mãos. E aí Jesus fala assim, mas nada do que entra pela boca contamina o seu corpo. Não importa se sua mão está suja, se o alimento que você come é impuro ou não. O que te contamina não é o que entra no seu corpo, porque o que você come vai passar pelo seu estômago e vai ser eliminado, vai para o esgoto, né? O que realmente contamina é aquilo que sai da sua boca, porque o que sai da boca vem do coração, né? Então, o que você guarda no seu coração é aquilo que te contamina. Todos nós temos o pecado, mas se a gente se alimentar de coisas boas, né? Você vai minimizando isso. Apesar do pecado estar, né, na gente, independente de qualquer coisa, você diminui a ação dele, né? Essa É, luta, né? É aquela faz questão sentido. assim: você tem o lobo e tem a ovelha. Se você alimenta o lobo vai e come a ovelha. Agora, se você só alimenta a ovelha, o lobo acaba morrendo de fome. Então, o mal ele acaba não tendo forças para agir, né? Então, você tem que saber o que você está alimentando dentro de você, porque o mal está dentro de você. Tudo que é mal está dentro do homem. E a gente vê aí, né? Então nós vemos a origem né? no coração do homem, diretamente no O mal coração. vem de dentro de nós. Então, o que a gente está se alimentando para pôr para fora, né? O que a gente está consumindo, o que a gente está alimentando dentro de nós, o que a gente está colocando para fora, o que a nossa boca diz, né? Coisas boas, coisas ruins, né? O Sim. que a gente consome, o que os nossos olhos veem. A gente se alimenta de coisa boa, de coisa ruim. Por isso que diz, né? Eu sou o pão da vida. Por que Jesus é o pão da vida? Porque ele é o nosso E alimento. fala também que da boca sai do que está cheio o coração do homem. Então, é exatamente isso. O coração do homem então é aquela cela lotada de presidiários querendo sair dali para Não barbarizar. Aí a gente necessariamente os tem que presidiários pegar. são maus, vamos dizer assim, né? São maus, né? Todos nós somos maus. Mas não necessariamente todo presidiário ele está nessa condição, né? Há aqueles que se arrependem também, Sim, né? tem que ter arrependimento para. Bom, temos um filme
que se chama Temos que Falar com o Kevin, Temos que Conversar. Precisamos falar sobre o Kevin. Precisamos falar sobre o Kevin. Esse filme é de que ano, Renato? 2011. E tem algum ator protagonista nesse filme? Você lembra de Cara, eu algum? não lembro, eu acabei não. Mas a história é muito não- interessante, né? A história Vamos colocar o trailerzinho aqui, é porque fala de um jovem problemático, né? isso, né? Conta desde o nascimento, né? Então ali conta a história dessa família e que a mãe ela tinha ali vamos dizer, um problema de depressão, né? Ali ou né, não estava contente com a gravidez. Então desde o início ela já tinha uma rejeição sobre a criança, né? Então a criança ela Ela meio que herdou aquilo lá. já nasceu em meio de um sentimento ruim, né? Então ela já foi ali, o mal, né, que estava dentro dela já foi sendo alimentado Desde a infância. desde a infância. Então você observa ali no decorrer do filme que é uma criança que não tem remorso, que ela não tem um sentimento assim, né? Não tem afetividade, Não tem afetividade nenhuma, que é aquele perfil de psicopata, né? Psicopata ele não tá nem aí porque os outros pensam, que eles acham que ele só quer saber do benefício dele, né? Então existe essa relação ali, né? Entre a mãe e o filho disso, né? Você vê que o filho ele não tá nem aí para a mãe, ele só quer sugar tudo que ele pode, né? Em benefício próprio dele. E aí, conforme vai, né, desenrolando, ele vai se tornando um adolescente problemático e tal, né? E aí eu não posso até Não vai dando muito spoiler, não. Vamos deixando aí. contar, mas acontece ali, né, algumas coisas que a gente até vê hoje em dia, né, acontecendo muito nos Estados Unidos, aí as crianças acabam se Revelando, rebelando, mundo atos, cometendo atos extremos. que a gente vê também naquele seriado que ficou muito famoso aí do 30 Reasons Why, né? 13, eu não lembro a tradução, né? Que a menina que a menina se suicida, e aí tem um rapaz que também entra na escola lá e mata as pessoas, né? São coisas que a gente vê que vem acontecendo já há algum tempo, né? Nos Estados Unidos, principalmente, que sempre sai nos noticiários, né? Aconteceu no Brasil também o caso de um pessoal que entrou na escola lá e saiu matando todo mundo. A gente sabe que tem muita coisa o ser humano é muito fruto do meio em que ele vive. Você vive em um ambiente perturbado, você vai ser um cara desajustado. Tem como, né? Se criança convive com o pai batendo na mãe, né? A mãe traficando droga dentro de casa. Então, aquilo tudo é perturbador. Às vezes a criança vai tomando um lado, ela vai desenvolvendo aquela, aquela maldade dentro dela por conta de uma referência que ela tem dentro do próprio lar. Né? Aquilo que a gente já conversou sobre inversão de valores, né? Se você não tem os valores bem construídos ali, né, desde pequeno, acaba se invertendo realmente, né? Começa a ver o mal como uma coisa boa. É o que a gente tem visto muito, né? Acontecendo hoje em dia. Mas nem tudo é regra, né? Existem exceções também. Existem aqueles que crescem em meio à desordem, né? Em meio ao caos, e veem aquilo como uma coisa ruim e acabam indo contra, né? Falam assim, não, eu não quero seguir esse mesmo caminho. E mudam o futuro, né? E é como né, como é que fala? Uma exceção mesmo, né? Não lembro agora o termo. Mas é um cisne ali no meio, né? O patinho feio, né? Sim. Que tá ali no meio ali dos patos, aí de repente sai um que é o cisne. Patinho topetudo, que se destaca no meio dos outros cisnes. Né? Ele era o diferente, né? Do meio dos patos. Lá todo mundo, né, caçoava dele, que era o patinho feio, e daí no final, na verdade, ele era uma ave mais bonita que todas, né? É Olha, Renato, tem uma pergunta difícil para te falar, para te fazer. Nós somos muito literais, nós estamos brincando aqui, falando de aparências, essas coisas todas, né? O ser humano ele é muito literal. Ele
ao que ele vê, ele capta muito visualmente. Lógico, a gente acaba julgando pelas aparências também, né? Isso é uma coisa da natureza humana. Mas algo que a gente não pode ver é o espírito que está por trás daquela pessoa, de cada um, né? Isso a gente não consegue ver. Isso é algo que aparece quando a gente tem um convívio, quando tem uma proximidade, quando as pessoas começam a mostrar quem realmente elas são. Então nós sabemos que o ser humano é muito mais do que só a carne, ele é espírito também. Essa combinação carne e espírito, a Bíblia fala alguma coisa sobre estabelecer algum tipo de equilíbrio ou não tem um equilíbrio? Tem que ter, como você falou, questão de alimentar um lado mais que o outro. É necessário isso nessa questão da carne com o espírito. E viver em uma harmonia. Como que funciona essa complexidade Ah, desse não, assunto? né? Aí lá em Gálatas 5 a gente fala, né, sobre a natureza humana, né? Que, o que você se torna, né? Quais são os frutos da natureza humana, né? Aquele que segue a sua natureza humana, o que ele produz, né? O que a natureza humana produz? Quais são os impulsos da natureza humana? E que contra isso existe o Espírito, né? O Espírito Santo nos é dado exatamente para que a gente possa lutar contra essa natureza, né? E ali fala sobre o fruto do Espírito, né? Então ali diz, né, que a natureza humana tem os maus pensamentos, imoralidade sexual, sensualidade, ciúme, discordância, bebedeiras, né, todo tipo de coisas ruins, né, que às vezes adultério, né, então que às vezes parecem boas, né, ou assim a sociedade, né, o mal, ele tenta mostrar pra gente Perverter, né? como uma coisa boa, mas que na verdade é algo ruim para o nosso espírito, vamos dizer assim, vem da natureza humana. E aí a gente tem o fruto do espírito. Aquele que vive realmente em espírito e verdade, né, pode produzir esse fruto, né, que é amor, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, paz, alegria, domínio próprio. Então, tudo isso é fruto do Espírito. Então, quando você alimenta o Espírito, quando você vive em Espírito, né? Você luta contra a sua natureza humana, você começa a produzir esse fruto, né? Então, se você tem todas essas qualidades, né? Você tem ali uma vida em Espírito, em verdade. Agora você falou uma coisa interessante. Então, assim, a gente sabe que tem uma, uma intolerância de uma parte para com a outra. Não tem um convívio estável. Você viver na carne e viver no espírito. Você tem que optar por um lado. É como a palavra fala que você não vai conseguir servir a dois senhores ao mesmo tempo. Você vai agradar mais um e desagradar o outro. Isso é perigoso, é uma linha muito tênue ali de você andar meio que na corda bamba. Isso não é legal. Essa luta é uma luta diária, Renato. Sim, né? É uma luta física e mental. Total, e nem sempre a gente ganha, né? Nem sempre o espírito ganha, vamos dizer assim, né? A gente não, mas o espírito. A gente tropeça, a gente cai, mas o importante é a gente ter consciência e se arrepender, né? A questão é você reconhecer, né? Para isso existe a lei, né? Você erra, recorre à lei e fala, putz, errei. E aí, o que eu vou fazer com isso? Vou me orgulhar do meu erro, vou me humilhar e falar assim, pedir perdão e me arrepender? E lutar para que não aconteça mais, né? Agora Porque sim, não adianta você errar, me perdoa, não sei o que dizer. Aí amanhã você vai e faz de mas é que novo. ponto que eu queria falar. Existem muitos pensadores, eu acredito, que a gente é falho, né? Não precisa nem falar, é necessário falar que o ser humano é corrupto, falho. Mas chega um momento em que a gente tenta entender até que ponto seria tolerável
A gente não entende a mente de Deus, a complexidade da mente de Deus. Mas como que Deus olha um cidadão que ele, durante um dia, né, 24 horas, vamos imaginar que o camarada pegue e cometa lá um delito na parte de matutina, de manhã. Fez lá, ele caiu, ele pecou, e, enfim, não somos ninguém para julgar esse cidadão. Mas ele foi lá e se arrependeu. Ok. Passou o período de tarde, ele se viu tentado no mesmo pecado, a mesma tentação foi lá e de repente ele foi e cedeu novamente. Aí ele vai lá e se arrepende. A gente já percebe que tem uma força maior puxando o camarada para baixo. E por fim, à noite ele vai lá e dá o golpe derradeiro, dá aquela última derrapada lá e cai de novo. Como que Deus olha um cidadão desse tipo, Renato? Será que Deus, você sabe que ele é tardio, se ele é benevolente? Deus, ele tem uma paciência enorme, né? Ele tem um coração enorme para os que se voltam para ele. Mas é decepcionante, né? A gente, pelo menos para o homem é meio difícil compreender. Ah, mas a misericórdia de Deus é infinita, né? Então ele não, Ele não julga. não julga, né? Tipo, se você se arrepender, ele vai te perdoar, né? Assim como Jesus ensina para Pedro que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, né? Deus também nos perdoa. Cada vez que você se redimir, se prostrar, se humilhar e se arrepender, ele vai te perdoar também. A E misericórdia dele é também a gente infinita. vai se aperfeiçoando com os nossos próprios. Sim, diz que, na verdade, diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Então, nós somos falhos, somos fracos, né? E essa fraqueza realmente existe para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós, para que cada vez que a gente erra, ele vai lá, nos perdoa e a gente pode melhorar, né? Através disso, né? Reconhecer os nossos erros, se arrepender e ser uma pessoa melhor. É assim como também a gente passa, né, por tribulações, por dificuldades, exatamente para sermos aperfeiçoados, né? Muito bem. Tudo nesta vida dá sinais, como sempre falamos aqui, né, na nossa trajetória do Éticos, tudo dá sinal. A nave começa a falhar o combustível, começa a dar uma pane na turbina. Opa, vamos parar para fazer uma revisão. A revisão dos 100 mil quilômetros. Temos que fazer. Mas tem uma aparência. O mal tem uma aparência. A gente olha e a gente sente aquela coisa tenebrosa, sabe? Você fala assim, cara, eu não vou passar por aquele cruzamento, porque tem um pressentimento que ali eu vou ser abordado. Tem pessoas que têm pressentimento, né? E aí a gente tem aquela aparência que as coisas não são boas. Você vê, eu gosto tanto do centro da cidade, já fui tanto pro centro da cidade, você inclusive morou lá há alguns anos, e eu sempre que eu vou, quando eu vou para o centro da cidade, eu procuro olhar as coisas belas que tem no centro da cidade. A arquitetura me chama muita atenção, né? É, a gente se remete ali a voltar para o passado, ali olhando para os prédios antigos, né? Os postos antigos, enfim, que causa é uma nostalgia benéfica para mim. Mas aí você vê que tem a maldade nas pessoas ali do centro ali, né? Não estou dizendo os moradores, dizendo justamente o contrário esse problema infinito que o centro está enfrentando, que é da Cracolândia, né? Vendedores, comerciantes não conseguem trabalhar, é, até os moradores não conseguem curtir o lazer do bairro em que vivem, se é que existe algum lazer ali por conta disso. Os imóveis caem das seus valores imobiliários. Então, assim, é uma depreciação num estágio nível, né, o maior nível que pode imaginar. Então, existe uma aparência maligna associada a isso. A gente olha, cada esquina pode ter alguma coisa. Nas nossas vidas,
O mal também tem essa aparência, porque geralmente a gente já falou várias vezes que ele vem disfarçado. Mas tem como a gente identificar alguma coisa? Tem como a gente se explicar, ver? Ah, na verdade, né, a gente já falou aqui várias vezes, né, que ele pode se disfarçar até de anjo de luz, né? E lá também em 1 Pedro, né, no capítulo 5 diz que ele está ali rugindo como um leão ao redor, esperando a quem devorar, né? Então o mais importante de tudo é a gente, né, se afastar do mal, né? Então ali também em Tiago, no capítulo 4 no versículo 7 diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Em 1 Tessalonicenses também, no capítulo 5 fala também, no versículo 22 para que você se afaste do mal, né? Para que você se apegue ao Espírito e se afaste do mal. Então dá para Então, identificar. tudo isso, né, é uma orientação, né, para que você fuja, né, se afaste, resista, lute contra o mal. Porque realmente é aquilo, quando você tem, né, o conhecimento e tudo, né, dos valores em si, você consegue identificar aquilo que é bom, que não, você discerne, né? Você conhece a lei de Deus, o Espírito, que é bom, então você sabe o que é mal, né? Como a gente vive nessa inversão de valores, hoje em dia, nem todo mundo sabe mais o que é bom, o que é mal, né? Sim. Então existe aquela questão da malícia também, né? De você saber, né, entender a malícia das pessoas, com essa pessoa que está querendo agir de má fé, né? Ela está se fazendo de boa, mas o que ela está querendo ali é levar vantagem em alguma coisa, está sendo maliciosa, né? Então, para você conseguir identificar, você tem que ter conhecimento, né? Da palavra de Deus, Viver em espírito. porque ele O vai, que, o ele que dá vai para te, entender, te mostrar, né? O caminho. o que dá para entender é que, por exemplo, a gente tem para tudo, né? Tem os gatilhos que nos despertam para alguma coisa. No caso do mal, a gente vê o mal muito evidente na sociedade atual. A gente vê, até dentro das escolas a gente vê isso. Né? Então, o que seria interessante? Como você mesmo disse, alimentar mais um lado do que o outro, alimentar mais o espírito, porque se o espírito está em evidência, a carne está em decadência. Então, se você alimenta a sua fé, os seus medos vão morrer fora. É fato isso. Fica mais fácil de você diagnosticar que ali por trás daquela cortina existe um perigo iminente. Então, assim, não vou por esse caminho, eu vou evitar, porque vai dar ruim. Né? Evitar os gatilhos que realmente possam despertar o mal que está dentro de nós. E isso não é utopia. O mal habita em nós. Cabe a nós desenvolvermos mecanismos para frear, reverter, bloquear esta ação. Que é, como o Renato falou, bem falado, é uma luta física, espiritual e diária. Diariamente, todos os dias, desde o momento que a gente nos levanta até a hora que vamos dormir, Sim. É o como mal aquele tá lá cara que querendo tá, passar uma rasteira. como o cara que tá na reabilitação ali, né? O cara que tá ali saindo do alcoolismo. Né? O cara tem uma luta diária, né? O cara não conta por dia lá, um dia, né? Então, o que que é a tentação pra ele? Porque ele tá ali, de repente chega um cara do lado dele lá com uma latinha de cerveja. E tá lá com um corotinho. E aí o cara tá ali, assim, né? Tipo, "Pô, não posso." Então ele, o que que ele vai fazer? Vai sair dali. É, Você- certo Se aí. ele chegar ali e o cara começar a jogar conversa, toma aí, não, mas só um golinho, não sei o quê. O cara dá o primeiro gole, acabou a vida dele, né? Perdeu todos aqueles dias que ele lutou ali, caíram ali, né? Então você vê que o mal ele também usa estratégias, né? Ele vai te colocar em lugares onde você vai ser provado, né? Então às vezes o cara tem um problema ali né, no âmbito sexual. O cara vai pôr ali uma mulher mais tal, o cara, né, putz, né, não dá, não, não, tal, né, tem que resistir, né, Tem a que mulher vai, resistir. a mulher vai dar em cima dele, vai falar, blá, 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 né, o cara tem problema com bebida,
vai chegar um amigão lá, ô, vamos tomar uma, tal, não sei o quê. O cara tem problema com Você sabe droga, que agora nós estamos em vai ter um. 2024 e não é mais os carecas que elas gostam mais. Eu escutei falando por más línguas ou boas línguas, não sei, né? Que é dos topetudos que elas gostam mais. Por isso que eu mantenho o meu cabelo em segredo aqui, né? Ninguém sabe. De repente eu sou um topetudo, ninguém sabe. Renato, falando de estratégia, falando de aparências, meu malvado favorito 4 tá vindo aí. E aquele Gru é um cara que ele bola um monte de estratégias, E né? é careca. E careca, é verdade, ele não é topetudo, olha só. Aí tá o detalhe. Mas você fala sobre esse filme, é legal esse filme? Tem alguma coisa que já vem desde o 2 lá, que mostra a trajetória do Gru, né? Isso, no 1, né, meu malvado favorito, ele começa assim, né, o Gru é um super vilão ali, que ele tá bolando ali um crime perfeito ali, né, o maior crime do mundo, assim, né. Ele vive bolando as E estratégias dele. aí, né, essa sequência aí de filmes, né, ficou muito famosa também pelos Minions, né, aqueles Sim. bichinhos amarelinhos lá, e e aí ele, né, ele acaba usando, né, as menininhas lá que chegam na casa dele como uma estratégia Deixa eu pôr aqui um pouquinho do trailer para os nossos pensadores ir vendo. para para pôr em prática os planos maléficos dele, né? Só que aí ele acaba gostando das crianças, né, e tal, e meio que acaba assim invertendo essa relação, né? Mas aí a gente vê no segundo como que surgiu aquele super vilão, né? Sim. Então aí a gente já remete, né, àquela questão que a gente já falou da inversão de valores, que ele era uma criança que tinha o desejo de ser o super vilão, né? Então ele, né, vai contando essa história aí de como ele se tornou um super vilão. E agora aí tem a sequência aí, né? Chegou o quarto aí, Quarta, vai estrear aí o quarto mês que filme. vem, que vai dando sequência aí, né? O filho do Gru agora, né? Será Que que é ele o. herdou a malignitude do pai? Então, aí a história vai rodar, Então vamos ver né? aí. Normalmente, né, o que acontece, o filho vai contra o pai, né? Normalmente o pai quer instruir o filho no caminho e o filho quer ser do É contra, verdade. né? Hoje em dia é bem assim, né? Os filhos nunca querem seguir os passos Do pai. do pai, né? Quer ser do contra. Que é também aí uma questão, né, que vem sendo trabalhada já há algum tempo, né? Que faz parte dessa inversão de valores, né? A maldade pode ser hereditária, Renato? Você acha que pode passar Ela de pai para ela filho? vem desde Adão e Eva, né? É, de lá. Ela tá no mundo desde lá, né? Desde que o pecado entrou no mundo, né? E aí a gente vê que Caim mata Abel, né? O primeiro assassinato. E aí vai disseminando todo esse mal aí através Do da tempo, vai humanidade. passando Da então. humanidade. Pode passar sim, Então de pai para filho, pode sim. A gente falou de referência, né? Pode ser por uma referência que a criança está dentro do próprio lar dela ali, ela se espelha muito na figura paterna e acaba é, tendo dentro, obviamente, de um lar que está ali desajustado por brigas, e essas às coisas, vezes nem a pela criança, referência, ou pela falta da referência, né? ou pela Porque falta a da referência. maioria dos lares, vamos dizer, hoje em dia, não tem nenhuma referência paterna, né? A gente tem muitas mulheres que são mães solo, né? Que não tem a figura do pai ali, Tem uma né? dúvida, E isso é uma coisa que vem enfraquecendo o homem na sociedade, né? sim. Que ele não tem uma referência boa de masculinidade, né? Cresce sem essa referência paterna. Olha só, tem uma dúvida que talvez muitas pessoas também devem ter essa dúvida, é interessante falar aqui. Porque numa questão de adoção, por exemplo, ela vai adotar uma criança, é uma decisão muito importante, aliás, uma decisão nobre. Você adotar é um gesto de amor. Você está passando por cima de um monte de coisa para adotar uma pessoa, né? Então, assim, é a criança ali que você vai educar, vai ensinar, você está mudando o destino dela. Então, para mim, é um ato nobre, um ato de amor. Não é nem só isso, né? É uma ordenança também, né? Porque Deus diz que a gente não deve deixar desamparados os órfãos nem as viúvas. É Então a gente verdade. deve cuidar daqueles que estão desamparados, né? Os órfãos e as viúvas. Mas tem um mito, quer dizer, não sei se é mito, mas já
falaram sobre esse assunto, da questão de você não saber os pais, o que antecedeu aquela. Porque geralmente a criança que foi colocada para adoção, a gente sabe que ela sofreu um processo ali de rejeição, mesmo que por conta dos pais tenha sido por conta de falta de dinheiro para poder manter a criança, né? A gente não sabe qual foi o motivo da rejeição. Ou se for uma coisa totalmente alheia mesmo, a mãe deixou lá porque não quer cuidar mesmo, não é nem questão de não ter condições. Enfim, a questão é, o casal que está adotando, ele não sabe um histórico daquela criança. Como que ela veio ao mundo, se ela veio, se a mãe teve uma gravidez traumática, perturbada, e se aquilo pode passar para a criança. E por um fator que né, a gente que vai além da nossa compreensão, que independe dos cuidados, da criação, da educação que aqueles pais atuais estão dando ali para aquela criança vem a desenvolver uma característica peculiar que é remetida aos pais adotivos. Será que isso é possível? Porque assim, imagina que a criança que está sendo adotada, lógico que ele está enveredando aqui por um caminho, né? Mas a criança que foi adotada, ela foi fruto de um pai abusador, né? Uma mãe que, sei lá, vivia nas noites aí e não tinha uma índole regrada. A criança foi fruto disso. E será que ela herda essa maldade dentro dela? Porque a gente está brincando aqui, mostramos o filme do Kevin. Precisamos Conversar com o Kevin, ele já nasceu. Mas é fruto também de uma rejeição, né? Eu acho que Tem uma carga espiritual, então, que é, vai acompanhando, né? muita gente acredita de ser uma questão genética, vamos dizer, os genes ruins Será que existe os isso? genes ruins passa, né? A gente precisa chamar aqui um profissional da área para entrevistar essa pessoa aqui no Ed. Às vezes se tiver alguém aí assistindo, né, Sim, que fazemos um entende, convite né, aí, né? que Queira deixe um participar comentário. dessa discussão Pode aqui. deixar um comentário aí, porque o vídeo, na verdade, ele não é só o que a gente fala aqui, né? Ele se Exato. estende aos comentários, né? Ele vai ficar aí e conforme os comentários vão surgindo, ele vai se desenvolvendo também. Uma outra narrativa aí por baixo dos Vamos lá, comentários. pensador, pode ir lá falar aqui, vem para É, cá participar do Éticos aqui, Mas pilotar a nave eu com a acho que gente. existe muito uma crença assim que é de ser uma questão genética, né? Ah, o cara tem um gene ruim, vai passar pro filho aquele gene ruim. E a gente entende que é uma questão espiritual, É né? espiritual. De maldições hereditárias e tudo mais. Mas tem também uma questão psicológica também, né? Porque aquilo, né, fica no psicológico, né, do indivíduo, né? E ainda mais, hoje a gente percebe que na gravidez, toda a interação que é feita ali na gravidez, né, tem resultado aí num desenvolvimento. As crianças elas já nascem com uma percepção diferente de antigamente, em que não se tinha tanta interação, vamos dizer assim, né? Durante a gravidez, né? De ficar se comunicando ali, de ter as pessoas mexendo, né? E aquilo ali a criança já nasce já, né, com uma outra percepção de mundo, né? Sim, E isso é tudo verdade. aquilo que você, né, pro, profetiza, vamos dizer assim, né? A pessoa tá ali grávida e, não quer aquilo, fica colocando, Passa né? para a criança. Vai passando, né? Essa Então, rejeição vai passando. mesmo que Isso já foi inconsciente, comprovado pela ciência. né? Aquilo fica no inconsciente da criança. Por isso que quando você vai adotar realmente, independente do que for, a criança vai vir com algum problema ali né, que tem que ser tratado. Tem que ter um acompanhamento psicológico, né? Por mais que você dê o melhor para ela, ela sempre vai é, ter alguma forma ali de querer provar aquilo, se você O passado né, vem se confrontando, né? vai ter um confronto ali.
Então é uma situação complicada, né, de como se lidar com isso, né? Antigamente as pessoas escondiam, né? Qual o momento certo de você contar Contar que que adotou. é adotado, que não é, como faz parte da família, que não faz, né? É, que as pessoas às vezes têm medo, né? De contar que é adotada, aí a criança se sentir, querer ir atrás da família verdadeira, né? Tem Sim, toda essa questão aí, né? Tem uma série bem legal, né? Que é This Is Us, né? muito Em legal essa que série. um deles é adotado, e aí ele busca conhecer Eu recomendo a todos verem essa a série, muito, muito, família. muito fantástica essa Então, série. tipo, tem essa questão aí, né? Mas não necessariamente que a criança, né, sendo bem instruída, sendo, né, tomando os caminhos certos, os pais, né, ali vão entender como conduzir aquilo, né, para que ela se encaminhe para o caminho do bem, né, se, se cure, né, conheça o caminho certo e tudo mais. Desde pequeno tem que ter esse Sim, acompanhamento aí. é importante. Tá falando de genética, falando de hereditariedade, né? O, aquele ser que existe dentro do protagonista do filme do Venom, como é que chama aquele. Simbionte, É, Hard, né? Tom Hardy é o Não, ator. Hard é o ator. É, Ele, aquele simbionte, o que é aquilo, Renato? Aquilo é um ele vem, extraterrestre? isso, ele vem da história do Homem-Aranha, né? Na verdade, né? Então eles tiveram lá uma expedição lá no espaço e quando a nave caiu, trouxe esse simbionte aí, né? Tipo, parece uma A gosma, nave assim. caiu. Parece uma gosma, assim, né? E aí, né, até o Homem-Aranha que é o primeiro hospedeiro dele quando ele cai na Terra, né? Então tem aquele Homem-Aranha lá com o uniforme preto, né? Já teve até o filme em que aparece, né? Onde aparece primeira vez o Venom, né? Sim. Eu não lembro qual que é, mas eu acho que é naquela versão do Tobey Maguire lá. O terceiro, acho. Terceiro filme daquela série lá do Tobey Maguire que, que entra o Venom, né? Então, a partir dali, a gente já vê que, na verdade, o simbionte, ele precisa de um hospedeiro, né? E ele começa a dominar, né, o hospedeiro, e ele tem uma índole má, assim, né? Ele começa Tá tendo uma a, crítica nesse filme, né, Renato? Uma crítica não muito a... favorável, bom, para uns, não muito favorável, para outros sim. Aqueles que conhecem os quadrinhos, né, e os personagens de quadrinhos, eles são mais severos, né, Mas na, nas críticas, na né? análise dos filmes, né? Então, esse filme do Venom, ele não é muito fiel aos quadrinhos, né? Eu vou Então ele colocar aqui tem. um trechinho do 3, né? Agora vai ver no Agora 3, tá lançando três, o que Venom é o 3. Venom, o que? The Last The Dance, né? Last Dance. Traduziram pra última. Literalmente seria a última dança, mas tem Não, uma eles expressão mudaram o americana, nome. né? Cara, eu esqueci agora. A É última rodada? a última rodada, exatamente. A última rodada. Parece mais que ele tá no bar, né? A última É, a rodada. última rodada. Bom, Venom tá aí porque nós estamos citando o filme do Venom, porque ali, literalmente, há uma briga, daquela criatura tenta toda hora tomar a personalidade ali do ator ali, né? Do personagem, Personagem. né? E é uma luta entre eles ali. É difícil para o personagem controlar aquela fera bestial que é o Venom de dentro dele ali, né? Tem hora que ele se aflora e literalmente toma a forma por completo. E aí ele sai extravasando, fazendo todas as. Nesse filme, parece que os militares tentam controlar o Venom de todas as maneiras. E parece que tem também a intervenção de outros alienígenas, outros simbiontes ali que vem. E, bom, vai virar uma Ah, confusão tem todo um danada. universo ali Vai virar uma do. confusão danada. É legal, interessante falar, porque, lógico que é fictício, mas muitas pessoas lidam com problemas espirituais nesta questão, né? Até aquela questão de dupla Sim, personalidade, o né? De mal você ter. vem e assume A uma. gente já falou sobre isso, na verdade, na questão da possessão, né? A possessão Exatamente, demoníaca. exatamente. O mal assume uma forma ali, né? Tem muito aquilo, né? No filme do Venom, a nave caiu e trouxe o simbionte.
A gente sabe que a queda dos anjos caídos, trouxe também, né, os demônios, que a gente já falou aqui em alguns episódios, que, que usam o ser humano como hospedeiro também. Aquele que não, né, que É, não se enche do que é bom, né, acaba dando espaço pro demônio aflorar aquilo que há de e, pior dentro dele, né? exatamente. Então a gente já tem o mal dentro da gente, né? Se a gente não cuidar disso, né, esse mal vai sobressair, né? E o que E a aí o que a palavra gente vê fala em relação a gente ter sobre um domínio sobre isso? Ter um controle sobre isso? Porque tem horas que parece que vai fugir o controle, né? As escrituras falam alguma coisa a respeito disso? o que eu já citei, né, na questão, né, de 1 Pedro capítulo 5, né, Tiago capítulo 4, né, versículo 7, de que a gente tem que resistir, né? A gente tem que resistir, tem que lutar, se afastar, né? Porque quando a gente resiste ao mal, ao diabo, ele Ele fugirá de foge. nós, né? Então, o mais importante é a gente se alimentar do que é bom, né? Se alimentar da palavra, se alimentar, né, de Cristo, né? Ele é a palavra, né? Então, tá sempre na presença ali, buscando, né, em oração, porque ele está rondando, como a gente disse, né? Pedro 1,5,8, né? Ele está rondando ali como um leão, e quando ele vê a casa ali limpa e vazia, né? Ele volta com Ele mais volta sede. e traz a galera, Então, né? se a gente A gente não. tem aquela expressão que gentileza gera gentileza. Agora, se a gente for colocar nesse patamar, a avareza gera avareza, né? A inveja vai gerar um outro tipo de sentimento semelhante, por aí Ah, vai. sim. Como diz no Salmo 42, né? No versículo 7, um abismo chama o outro abismo. E quando você olha para o abismo, ele olha de volta para você, né? Você vai ficar com aquela Então, tontura e vai ficar fadado a cair. Não é isso? e um chama o outro, né? Depois que você caiu no primeiro abismo, é difícil sair, Não, né? aí vai ser um tropeço atrás do outro. Meus amados, esperamos ter elucidado e desmistificado mais esse tema enigmático, né, Renato? Um tema que é difícil de interpretar, é difícil de assimilar que o Acho que mal eu existe diria que é dentro do ser difícil de humano. aceitar, né? Porque ninguém quer ser o mal, né? Ninguém quer, né, quer ser o. Todo mundo quer ser o mocinho, né? Ninguém quer ser, né? Quer estar do lado do mal. Ah, eu sou bom, né? As pessoas gostam de falar que são boas, né? Fazem caridade para dizer que é bom, Sim. né? Mas ninguém quer, né? Assumir a sua malignidade, Eu vamos só dizer assim. quero saber qual vai ser a musiquinha, viu, Renato? Estamos findando por aqui. Prazer enorme falar com nossos pensadores aí, ó, Então, tudo como bem bacana. vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, por favor, aí deixem seu comentário, sua crítica, sua sugestão, seu pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado. Então, curtam, comentem, compartilhem, né? E não se esqueçam aí de quem chegou até o final. Comente a musiquinha de encerramento. E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos É céticos, isso aí, é é sermos sermos éticos. éticos. Até breve, pessoal. Fiquem com Fiquem Deus. com Deus e até a próxima viagem. Mamma mia, let me go.